Bom dia, mais uma sexta-feira chegando, né? Um dia próximo aí do final de semana, período da gente estar com a família, com os amigos, passear um pouco, descansar, refletir como foi a semana. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre medo. O que é o medo, né? O medo ele é um sentimento natural do ser humano que nos protege de situações complicadas, de situações que possam colocar em risco a nossa existência. Enfim, esse é o princípio básico do medo. Só que no atual ciclo de existência nosso, social, o medo ele se torna uma constante. Por quê? Porque toda hora a gente está aí olhando rede social, jornal, notícias, e todas as notícias são extremamente desagradáveis, né? A gente fica também perdendo a confiança nas pessoas. O medo faz a gente perder a confiança nas pessoas, nas situações, acreditar que sempre o pior vai acontecer. Parece uma coisa banal, mas com o tempo isso vai tomando conta da gente e esse medo vai se transformando em ansiedade, porque a ansiedade tem muito a ver com o medo das coisas não darem certo, o medo de não funcionar, o medo de atrasar, o medo de que as coisas não peguem o caminho que você planejou. Então a ansiedade tem muito a ver com o medo. Por isso que a gente tem tanta gente ansiosa, né? A gente está sempre preocupado com o que vai acontecer porque a gente não confia. E o medo também mexe com o quê? Com a nossa fé, com a nossa crença, a ponto da gente começar a questionar as nossas crenças, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade e procurar facilidades, coisas entre aspas concretas, né, que a gente pode controlar, que a gente pode explicar. Só que tem coisas que não tem explicação racional, lógica. Ela apenas existe. E não tem como você ficar explicando, como você ficar teorizando, né? Então o medo ele mexe muito com a nossa parte hormonal, psicológica, física, nos relacionamentos, né? O medo vai gerar ciúmes, o medo vai gerar rancor, o medo vai gerar preocupações desnecessárias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com como é que a gente está vivendo o dia a dia, como é que o medo está operando no nosso dia a dia. Evidente que não dá para viver sem medo. Quem vive sem medo, né, não tem medo, não tem precaução, está fora também da normalidade. Mas a gente precisa procurar meios para que isso seja amenizado. E esse meio é através de conversa, através de processo terapêutico, processo de você se encontrar, de autoconhecimento, de entender o que está se passando com você. E nisso aí, muitas vezes, a gente nessa pressa, nessa ansiedade, nesse medo das coisas não se resolver, a gente vai se automedicando, tomando medicamentos que não vão solucionar o nosso problema, vão amenizar momentaneamente, mas não vão resolver. A melhor prática realmente é você se autoconhecer. E para autoconhecer é parar, refletir, conversar com um profissional da área de terapia, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, pessoas que possam te ajudar nessa caminhada de autodescobrimento, de reforma íntima, para você encontrar um novo caminho, né? E corrigir e aprender a conviver com esse medo, né? Que ele fique no nível normal, aceitável, natural, não essa coisa tão exacerbada, exagerada que a gente vive hoje. Sabe, criar práticas, como você ter o seu dia de meditação, o seu horário de prece, se você for religioso, de uma boa caminhada, exercício físico, conversar com as pessoas, tirar suas dúvidas com alguém habilitado para isso. Não é todo mundo que está preparado para te ouvir, né, para te ajudar nessa caminhada. Então procurar o caminho certo, a orientação correta, para que você tenha uma vida melhor e possa superar essas adversidades diárias. Um ótimo final de semana, um dia legal, tranquilo,
e até a próxima.